Acho que nós estamos diante de uma notícia muito importante, né, para o Brasil, para o Rio de Janeiro e para Niterói, né? Hoje, né, a presidenta Dilma Rousseff anunciou mais 47 campi universitários, não é? Mais 4 novas universidades federais, não é? E várias unidades dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, que são as unidades federais de referência, né, na formação profissional em nível médio, em nível tecnológico e também na formação de professores para a área de ciências, né, de modo geral, biologia, química, física. E o Rio de Janeiro, nesse anúncio, né, foi contemplado com algumas unidades, né? Na verdade, o polo de Mesquita do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do IFRJ, foi oficializado, que ele já vinha funcionando, mas ainda carecia, né, de uma homologação, de uma chancela do Ministério da Educação, está devidamente oficializado, e mais 5 novos polos do IFRJ foram anunciados, né? No município do Rio, no Complexo do Alemão e na Cidade de Deus, o que mostra que a política de expansão do ensino técnico profissional no Brasil, que iniciou com o governo Lula e que a presidenta Dilma vem dando continuidade a essa política, né, como revela esse anúncio de hoje, ela também tem um foco para as regiões com potencial de desenvolvimento econômico, industrial, enfim, mas também em áreas de exclusão social, melhor dizendo, em que é preciso intensificar as políticas inclusivas, né? As políticas de segurança, a agenda da segurança pública, mas associadas, né, às agendas inclusivas em termos de serviços públicos, enfim, possibilidade de formação profissional para a juventude, enfim. Então, o Complexo do Alemão e a Cidade de Deus, que são áreas que estão em processo, né, de pacificação, né, mas todos nós sabemos que a agenda da pacificação dos territórios outrora controlados pelo crime, essa agenda não é só a implantação de unidades de polícia pacificadora. É importante garantir a agenda social desses territórios pacificados. Eu acho que esse anúncio de hoje contribui muito para isso, tanto na Cidade de Deus quanto no Complexo do Alemão. Bom, mas além disso, nós tivemos o anúncio de que Belford Roxo e São João de Meriti, 2 municípios da Baixada Fluminense, portanto, de novo, o foco em áreas com longa tradição de exclusão, e Niterói. Niterói foi anunciada como polo do IFRJ. Acho que isso é incrivelmente positivo, porque nós temos ainda uma profunda necessidade de garantir, né, de assegurar, de oferecer alternativa de formação profissional, sobretudo para a juventude, com alto padrão de qualidade, né? Niterói está numa região que é o leste metropolitano do Rio de Janeiro, que conhece um importante processo de desenvolvimento econômico, sobretudo com a criação do complexo petroquímico em Itaboraí, mas também com o avanço da indústria naval e de offshore, né? Então, são áreas que demandam seguramente uma formação profissional qualificada, o que abre também perspectivas para a juventude. Eu acho que parte do protagonismo juvenil, parte da agenda do protagonismo juvenil tem a ver com alternativas qualificadas de formação para a juventude também. Então, é um sonho, né, que começa a se realizar, e eu me sinto particularmente gratificado, porque eu me lembro, quando eu estava secretário de Educação, nós lutamos muito para trazer o Colégio Pedro II para Niterói. E ele veio, está funcionando há 5 anos, e naquela época foi a primeira unidade do Pedro II que se implantou fora da capital. Depois vieram outras, Caxias, enfim, mas a de Niterói foi a pioneira. Pedro II tinha quase 170 anos e nunca tinha saído do município do Rio. Depois da conquista do Pedro II, nós abrimos nossas baterias para lutar pelo Cefet. Na época era Cefet, e agora eles passaram a se denominar Institutos Federais, da IF, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
é sede do Rio de Janeiro e de Minas, que permanece como Cefet. Então, aí passamos a lutar pelo IFRJ, é claro, a mesma luta. Lançamos uma campanha popular muito bem sucedida, a campanha popular Cefet em Niterói, eu quero. Colhemos milhares de assinaturas na cidade, fizemos camisetas, eu aprovei uma indicação legislativa aqui na Câmara em 2008, em 21 de agosto de 2008, para o ministro Fernando Haddad, propondo a implantação de um polo aqui em Niterói. Então eu acho que fomos ao gabinete do ministro, expusemos a ideia. Então eu acho que o anúncio pela presidenta hoje é um marco importante dessa luta, que não é só minha, não é? Muita gente se envolveu. Recentemente, por exemplo, nessa atual legislatura na Câmara Federal, o deputado Chico D'Angelo do PT passou a atuar também em favor desse projeto. Acho que é importante registrar a participação dele nessa luta. Então, agora nós vamos viver uma outra etapa, não é? Quer dizer, é uma incrível vitória, mas é preciso continuar avançando. E continuar avançando em que direção? Nós temos que resolver o problema da sede, não é? O problema da sede, o Ministério da Educação tem ele mesmo uma série de um rol de diretrizes que precisam ser observadas pelos municípios definidos como polo. E também a questão das áreas de formação profissional. Porque é preciso começar a pensar assim, quais são as áreas de formação profissional que vão ser oferecidas no polo do IFRJ de Niterói, e essas áreas têm que estar, penso eu, em consonância, em diálogo com as vocações da cidade, não é? Quais são as vocações de Niterói e como que as vocações de hoje, as vocações potenciais também, para a gente pensar também programas de formação profissional que dialoguem, não é? Dialoguem com as demandas sociais de Niterói, com as suas vocações, com o seu potencial. Então, estou muito feliz, como eu disse, é uma luta de muita gente. O nosso gabinete esteve na rua, ao sol, sob chuva, colhendo assinaturas, fazendo um movimento, tentando fazer dessa luta um movimento de massas. Já registrei a participação do deputado Chico D'Angelo. Acho que foi importante também, na época, o apoio na Alerj do Rodrigo. O Rodrigo se manifestou sobre isso, o deputado Rodrigo Neves, hoje licenciado e secretário de Assistência Social e Direitos Humanos. Importantíssimo, claro, importantíssimo é a política de expansão, né? É uma prioridade do governo federal, uma prioridade da política educacional do governo do PT, tanto com Lula quanto com Dilma, é avançar na expansão das instituições federais de ensino superior, das universidades, seja criando universidades federais novas, seja criando polos novos das universidades já existentes, e também avançar na expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, quero destacar também os nomes do secretário Eliezer Pacheco, que é o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, a secretaria que cuida diretamente desse setor da educação profissional, um personagem muito importante dessa trama. E quero destacar também o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o professor Fernando Guzmão, que vai ser o reitor agora, porque o polo de Niterói vai estar vinculado ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, que o tempo todo reconheceu a importância de que Niterói deveria ser contemplada, tendo visto sua expressão, seu potencial, enfim. Então, são nomes importantes dessa luta. Quais são os lugares que você acha mais indicado para serem a sede aqui na cidade? Olha, eu acho que vamos precisar envolver a municipalidade nessa discussão, uma dúvida, não é? Porque talvez o município possa dispor de alguma área, né, e colocar à disposição do IFRJ para que o Ministério invista na construção de uma nova edificação, não é isso? De um novo edifício escolar. Pode ser que a gente tenha que trabalhar com espaços escolares já existentes. É claro que eu acho que o sonho dourado seria usar, por exemplo, a antiga sede do Centro Educacional de Niterói, aqui na Avenida Amaral Peixoto, no centro de Niterói, mas é preciso ver se é possível, há questões aí, inclusive jurídicas, né, implicadas nessa possibilidade. É preciso ouvir também o IFRJ, a sua administração, o seu reitor, né,
para saber por onde ele acha que pode se expandir em Niterói, do ponto de vista regional, já que existe em São Gonçalo, né? Então para ser uma área que não haja muita assim, que não haja assim, que não provoque uma superposição com a unidade que já existe em São Gonçalo. Então é por isso que a audiência pública que nós estamos propondo para 16 de setembro, é uma sexta-feira, tentando garantir a presença tanto do secretário Eliezer Pacheco, quanto do secretário Carlos Abicalil, que é o secretário de articulação com estados e municípios do MEC. É um personagem importante também do ponto de vista das relações institucionais que o MEC estabelece com estados e municípios, com as unidades federadas, né, com os entes federados. Eu pretendo convidar o deputado Chico D'Angelo para que ele continue dialogando conosco, lógico, né, nessa luta que ele também passou a abraçar, e eu acho importante a sua participação. Convidar o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o professor Fernando Guzmão, e um representante do município, provavelmente o secretário, quem sabe o secretário de Ciência e Tecnologia, que foi reitor da UF, o professor José Raimundo Martins Romeu, que conhece a questão da expansão das universidades, dos institutos federais, enfim, mas de qualquer maneira convidar a municipalidade, fazer um convite ao chefe do Poder Executivo, e ele, na sua prerrogativa, indicará o seu colaborador, enfim, mais adequado, que ele julga mais adequado para participar da audiência.